Eu considero esse assunto de hoje revelador, esclarecedor, porque a imagem de Deus para a humanidade hoje está totalmente distorcida. E se essa imagem não for consertada, se caso alguém tenha essa imagem errada, você pode sofrer as consequências da ira de Deus. Da ira de Deus. Qual imagem é essa distorcida? Você vê, a imagem que as pessoas têm de Deus, creio eu, pelo que a gente ouve, que é mais ou menos assim, como se Deus fosse um velhinho, né? Cabelo branco, barba branca, está ali pronto para perdoar todo e qualquer erro e pecado da humanidade. E com isso as pessoas acabam por ter essa visão, perdendo a santidade, perdendo o temor e perdendo o respeito com Deus e com as coisas de Deus. Você pode ver, ninguém brinca com o diabo, mas as pessoas querem brincar com quem, gente? Com Deus. Ninguém, você pode ver. A pessoa quando passa na rua, ela vê uma macumba. Já viu macumba? Quem já viu macumba na rua? Você já viu alguém lá fazendo gracinha com a macumba? Não tem. Esses dias nós colocamos até um vídeo aqui, alguns de vocês vão lembrar, a pessoa passava e colocaram R$100 em cima de uma macumba. Todo mundo que passava, ninguém tocava naquilo. Porque qual a imagem que as pessoas têm? Se eu tocar aqui naquilo ali, eu vou estar mexendo com quem? Com o diabo. E ninguém quer problema com o diabo. Mas será que se aquele dinheiro estivesse em cima de uma Bíblia, as pessoas não tocariam? E eu falar assim, foi Deus que deu. Foi Deus que abençoou. Iam pegar. Você vê, a gente vê às vezes Bíblia no lixo. Há um tempo atrás nós achamos uma Bíblia aqui, lá no banheiro, do lado do vaso. Já encontramos Bíblias, já encontramos jornais da igreja no lixo. Por quê? Qual é a imagem que a pessoa tem? Deus perdoa, Deus é misericordioso, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, verdade. Deus perdoa, verdade. Deus é misericordioso, verdade. Mas o que as pessoas não querem enxergar é que Deus também se ira, e é aí que é o problema. Porque quando ele se ira, não há mais o que fazer. Quando ele se ira, ele já chegou no limite da misericórdia, ele já chegou no limite da paciência, ele já chegou no limite das oportunidades, e aí não resta mais nada a fazer, a não ser manifestar a sua ira. Ninguém quer falar sobre isso, você vê. As igrejas falam muito mais do amor e da misericórdia do que da ira, mas elas esquecem que na Bíblia fala mais da ira do que do amor. Da ira se fala 300 e poucas vezes, do amor 200 e poucas vezes. Ou seja, Deus ele quer que venhamos ficar mais atentos ao que o ira do que aquilo que muitas pessoas olham que é o amor. E aqui Pedro fala sobre isso no capítulo 2, ele diz assim: e também houve entre o povo, quem, gente? Falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o nome do Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós o quê? Negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Preste atenção agora o que Pedro disse. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservadas para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló,
enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este era justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Olhe para mim então, por favor, aqui nós vimos claramente o grupo de pessoas que irrita a Deus. Primeiro ele falou de falsos profetas, depois ele citou aqui Sodoma e Gomorra, que vocês sabem muito bem o que aconteceu, o fogo caiu do céu e destruiu toda aquela cidade. Falou do dilúvio na época de Noé, quando a humanidade estourou a cota de pecado, e deixou bem claro aqui que não poupou nem os anjos. Quem são esses anjos aqui hoje? Que eram anjos e hoje são quem, gente? Quem são? Demônios. Nem os anjos ele poupou. Por quê? Porque os anjos, que eram anjos, que hoje se transformaram em demônios, despertaram a sua ira, a ira de Deus. Foram lançados e hoje estão no inferno esperando a condenação. Então, Pedro aqui deixa claro que esse grupo aqui, por exemplo, de falsos profetas, é um grupo que desperta a ira de Deus. E quase não tem falsos profetas em dias atuais. Será que tem, pessoal? Tem ou não tem, gente? E é o grupo que você precisa ficar com os olhos abertos. Com os olhos abertos. Sabe por quê? Por que Deus se ira tanto com os falsos profetas? Porque usam o nome dele. Usam o nome dele. E isso já é digamos que uma desvantagem. Porque se alguém chega e fala para você em nome de Deus, naturalmente você já desarma. Porque você pensa assim, é uma pessoa boa. É ou não é verdade? Você sabia que os maiores estelionatários do mundo usam Deus nos seus discursos? Sabia disso? Quando ligam para enganar alguém, para fazer alguém depositar dinheiro na conta deles, para enganar, para dar um golpe, para fazer um grande roubo, naturalmente na mensagem, no telefone, a pessoa diz assim, Deus te abençoe. Você está entendendo? O falso profeta usa o nome de Deus, porque ele ganha vantagem, ele ganha, entre aspas, respeito, mas é falso. Deus, ele não se deixa ser usado. Por isso que ele tem tanta ira dos falsos profetas. Ele deixa claro aqui, é o primeiro grupo. Grupo esse que você precisa observar. O falso profeta tem muitas características. O falso profeta não pensa em Deus, ele pensa em si. Por exemplo, digamos que eu esteja aqui hoje com vocês e a coisa mais comum é a gente ser transferido. É ou não é verdade? Hoje você chega aqui, tem um pastor, amanhã você chega aqui, tem outro, e por aí vai. A gente não fica muito tempo. Digamos que eu chegue e eu vá embora daqui lá para Americana, um exemplo. Mas eu chego lá em Americana e eu continuo mantendo o mesmo contato com você. Aí você pensa assim, pode pensar, poxa vida, o pastor Menezes é muito legal. Ele foi embora daqui, já está em outro lugar, mas ele está falando comigo todo dia, ele está me dando atenção. Quando dá, ele até vem na minha casa. A pessoa pensa assim, ela olha com um lado bom, muito bacana, muito legal, positivo. Mas na verdade eu estou sendo um falso profeta, eu estou sendo injusto. Porque a gente foi chamado, escolhido para ir para um lugar e naquele lugar colocar quantos por cento de força, gente? Aí eu estou sendo injusto com o povo do lugar que eu fui. A pessoa pensa, não, ele é legal, mas na verdade a intenção é má. Eu mantenho às vezes um contato com você aqui para agradar você, porque às vezes no fundo a intenção é má. Amanhã eu saio de lá, eu dou um chute, como muitos fazem, saio da igreja, amanhã abro uma igreja aqui do lado, mantive uma amizade com você para tentar levar você para lá. Quem está entendendo, pessoal? Mas é silencioso. Isso passa desapercebido, mas a pessoa não percebe que é um falso profeta. Intenções pessoais, intenção de fazer o povo para si e não para quem, gente? Eu quero que você se apegue a Deus. Amém? 100%. Claro, se você gostar de mim, legal, fico feliz, não quero que você não goste não, mas eu quero que, se amanhã a gente for embora daqui, você fique firme com Deus. Amém? Independente do pastor que venha. E tudo isso você tem que observar. O falso profeta, ele fica falando assim, eu fiz isso, e eu fiz aquilo, e eu sou isso, e eu sou aquilo, e eu já passei por isso, e eu já passei por aquilo. Pessoal, a única estrela aqui que tem que brilhar é o Senhor Jesus. Amém?
único. Aqui, nós somos só um instrumento. Sabe aquele bisturi que o médico usa para cortar? É só aquilo ali, é um instrumento. Mas a obra reveladora, redentora, salvadora é de Deus. Amém, gente? Deus se ira muito com os falsos profetas e eu e você temos que ficar muito atentos a isso. Amém, gente? Aqui ele fala sobre Sodoma e Gomorra. Você vê que a cota do pecado daquela época estourou. Aqui, se der para mostrar, põe aí, por favor. Não precisa abrir a sua Bíblia, não. Aqui em Gênesis 18, 20, veja o porquê que Deus se irou com Sodoma e Gomorra. Diz assim: disse mais o Senhor, portanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem o quê? Fala forte, gente. Se multiplicado. E porquanto o seu pecado tem o quê? Se agravado muito. Olhe para mim, você vê que Deus não se irritou aqui com o pecado, porque pecador todos nós, mas ele disse, está se agravando muito. Ou seja, perdeu o freio, perdeu o controle. E por que Deus tinha que tomar uma providência aqui? Porque ele é justo. Ele é justo. Ou você acha que o diabo não pode cobrar essas pessoas aqui de Deus? Porque o diabo cobra. Ele não foi lá cobrar a alma de Jó, vocês lembram disso? O diabo foi lá e enquadrou a Deus e falou, ó, esse homem só te serve porque você faz coisas para ele. Ele cobra. Imagine se o diabo cobrasse Deus e falasse assim, o Senhor não é tão justo? Olha o que as pessoas estão fazendo aí, não estão nem aí para o Senhor. Então Deus teve que tomar uma providência. Você vê que mesmo Abraão tentando interceder por Sodoma e Gomorra, lembra que Abraão disse, mas Senhor, se nessa cidade tiver 50 justos, aí não teve 50, ele pulou para quantos? Para 40, 100 não, 40. Aí falou, se tiver 40, tá bom, se tiver 40, aí não teve 40 justos, depois de 40 pulou para quantos? Para 30, mas se tiver 30, o Senhor não destrói a cidade? Não tinha 30, e se tiver 20, não, e se tiver 10? Você vê que não há intercessão quando o pecador não quer se arrepender. Quando é que a minha intercessão pelo pecador funciona? Quando a gente fala para você do seu pecado e você reconhece e fala, é verdade, eu vou me entregar, eu não vou continuar nessa situação, eu não vou continuar errando, eu não vou despertar a ira de Deus. Então o pecador vai e se arrepende e a nossa intercessão pelo pecador funciona. Mas você vê que aqui não teve jeito, porque não dependia de Abraão, dependia das pessoas de Sodoma e Gomorra. Estava uma bagunça ali, as pessoas não queriam ouvir, as pessoas deturparam tudo, as pessoas estavam vivendo no pecado, na prostituição. O que restou para Deus? Tacar fogo na cidade. Não teve jeito, acabou com todo mundo e só ficou Ló e a sua família. Até a esposa recebeu misericórdia, mas na hora de saírem da cidade, para onde a esposa de Ló olhou, gente? Para trás, e virou uma estátua de sal. Ou seja, a ira de Deus se manifesta quando o pecado transborda a cota. E é isso que você precisa pensar. Chega uma hora que, por Deus ser justo, ele não pode mais poupar a pessoa, porque o diabo cobra. Você está entendendo? O diabo cobra. O que ele tem que fazer? Infelizmente, o que fez com Judas. Judas, ele teve todas as oportunidades para se entregar. Judas andava com Jesus. Judas, ele viu os milagres. Lá na mesa, na Santa Ceia, quando Jesus falou, alguém vai me trair aqui. Judas não ouviu essa palavra? Ouviu ou não ouviu? Ele não poderia se arrepender ali? Poxa vida, ele já sabe. Ele já falou que alguém vai trair, ele já sabe que sou eu, então eu vou me entregar, eu vou mudar as minhas atitudes. Ele continuou. O que restou para Jesus naquele dia? Dá o bocado molhado para ele, deu o pão, Satanás entrou em Judas e ele disse, vai e fazes o que você tem que fazer. Jesus não pôde fazer mais nada, porque ele sabia e não queria se entregar, não queria. A ira de Deus se manifestou. Você sabe o que é Jesus permitir o diabo entrar em alguém? Lá em Ezequiel diz que não é o prazer dele ver o ímpio morrendo sem salvação. Só que a decisão é da pessoa. Aqui na Bíblia também, lá em Números, nós vemos um outro grupo com quem Deus se irou, que foi com Coré, Datã e Abirão. Já ouviu falar desses três homens? Por qual motivo Deus se irou com ele? Porque eles se voltaram contra as autoridades.
Por que Deus se ira com alguém que se volta contra as autoridades? Porque é uma ofensa a Deus. A Deus. E isso não é só na igreja, não é só as autoridades da igreja, não. As autoridades, às vezes, lá no seu trabalho, lá em qualquer lugar. É demoníaco qualquer espírito de rebelião. Quando alguém chegar com você, em qualquer área, em qualquer lugar, e falar assim: ô fulano, vamos se juntar aqui para tirar o fulano ali do poder. Vamos se juntar aqui, eu, você, o fulano de tal, para a gente tirar aquele gerente. Para a gente tirar ali aquele fulano. Sai fora. Porque esse espírito é espírito de quê, pessoal? De rebelião, é do diabo. E Deus, ele não está vendo tudo. Quer dizer que então nós vamos fazer justiça com as nossas próprias mãos? Uma vez que Deus está vendo tudo, está assistindo tudo. Esse espírito de rebelião faz Deus se irar, ele se ofende. Qual foi o final desses 3 homens aqui? Eles não estavam concordando com a liderança de Moisés. Moisés falava uma coisa e eles queriam fazer outra. Eles se viam melhores do que Moisés, se viam mais capacitados que Moisés. O que aconteceu? A terra se abriu. Terra se abriu e engoliu eles e tudo que eles tinham e os 250 homens que estavam com eles. Então você vê, quem decide ir no espírito da rebelião, de se voltar contra pessoas, de se voltar contra as autoridades constituídas por Deus, não tem jeito, a terra vai se abrir. A terra espiritual vai engolir e depois não vai haver o que fazer. Os outros, quando viram a terra se abrindo, ficaram desesperados. Meu Deus, e agora? Vamos sair fora daqui, porque se a terra engoliu eles, vai engolir a gente também. Mas aí já era tarde demais. Vocês estão entendendo? Então, você jamais pode fazer parte desses grupos. O grupo dos falsos profetas, fuja deles. O grupo de rebeldes, daqueles que, discordam de toda e qualquer autoridade, seja ela espiritual ou física, fuja disso. Fuja do pecado. Talvez você pense assim: mas eu já pequei, eu estou em pecado, Deus está tendo misericórdia de você, mas vai chegar uma hora que nem Ele vai poder fazer nada. A cota vai estourar. Ele não vai poder trazer proteção para sempre. Principalmente porque você tem ouvido a palavra, tem ouvido as exortações, tem ouvido a direção. O fogo vai cair, a ira dele vai se manifestar. É hora da pessoa se voltar para ele, se humilhar e dizer: eu não quero mais. Não quero despertar a ira de Deus. Porque caso contrário, pode acontecer como Judas. Deus vai abrir o caminho e infelizmente vai dizer: ó Satanás, está entregue a Satanás. Tudo que eu pude fazer, eu fiz. E isso é a ira. Qual é o maior retrato da ira de Deus? Permitir que alguém morra sem salvação. Sem salvação. Às vezes a pessoa erra, peca. Deus tem misericórdia, mas quando encontra espaço, a pessoa se encontra, Ele restaura, Ele salva. Mas chega uma hora que a pessoa, não querendo dar ouvidos, Ele abre o caminho e o diabo faz a festa. A ira de Deus só vem contra o ser humano quando ele resiste com todas as suas forças à palavra de Deus. Então, se hoje você diz assim: eu não quero mais resistir à palavra de Deus, de maneira nenhuma, então não resista mais. Você está em pecado ainda, mesmo ouvindo tudo que você está ouvindo na noite da alma, se entregue hoje. A cota pode estourar hoje, e aí ao invés da misericórdia, vai vir a ira.